levar aos nossos municípios o maior conhecimento possível. E um dos assuntos que nunca sai do foco, né, é o alinhamento do ativo com passivo dos RPPS, o tão falado e necessário ALM, a gestão integrada de ativos e passivos, o futuro do RPPS. E hoje, para nos ajudar nesse entendimento, nesse conhecimento amplo, nós vamos contar com o Vitor Leitão Rocha. O Vitor é economista, mestre em economia, consultor de investimento especializado em RPPS, é sócio fundador da Lema, criada em 2011, e hoje responsável pelo atendimento de mais de 300 RPPS no Brasil. Ele está em 22 estados também, com uma equipe de 50 profissionais. É também sócio fundador da Lema Educação e professor do curso de pós-graduação em RPPS, além de atuar no curso de certificação profissional da ABPEM. Em 2025, foi vencedor do troféu Benchmark, nossos parabéns, mais uma vez, da revista Investidor Institucional, sendo eleito o melhor consultor de investimento de RPPS do Brasil. Antes de chamar o Vitor, eu queria dar um comunicado, que a gente vai ter um ato contínuo hoje até às 8h. Então, quando acabar a palestra aqui, a gente não vai embora ainda. A gente fica aqui até às 8h, a gente vai ter um coquetel patrocinado pelo Lema, tá? Então, todos estão convidados. Tá? Agora, com muito prazer, convido o Vitor. Seja bem-vindo. Obrigado, Giovana. O coquetel foi bom, né? Ainda levamos os créditos aí, é a brincadeira do Daniel. Que bom. Pessoal, obrigado, agradecer a PEPREM, né, mais uma vez, pela oportunidade. A gente já teve aqui em anos anteriores, falando de assuntos diferentes, né, eu já falei sobre a LM aqui também. E hoje eu recebi, nesse ano, uma missão um pouco diferente aí, um desafio, na verdade, que é tentar mantê-los aqui por aproximadamente 1h30. Né? Geralmente esses painéis, vocês inclusive assistiram outros painéis hoje, que estão divididos. Né? Então o Daniel me deu essa missão aí de falar 1h30 sobre um tema que é técnico. Né? A gente já fala bastante sobre isso há bastante tempo, acho que já é um tema de conhecimento de todos vocês. Mas a nossa ideia aqui, considerando esse tempo um pouco mais longo, contar, acho que uma história um pouco mais longa também do ALM. Né? Geralmente essas palestras são um pouco mais curtas, a gente acaba não explorando na profundidade que a gente gostaria. Então eu montei uma apresentação aqui para vocês, que ela está dividida em 6 partes. Né? Eu vou passar, obviamente, por cada uma delas. Mas para a gente começar realmente lá do comecinho, e a gente chegar até a parte mais técnica e mais aprofundada do ALM, com exemplos práticos, inclusive. Tá? Então, espero que vocês aproveitem. Como eu vou conduzir aqui, a Giovana está aqui comigo, mas eu vou conduzir basicamente esse período todo só. Eu queria que, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, opiniões, ou quiserem colocar algum caso prático de vocês, levantem a mão. Não precisa a gente esperar o final, acho que como a gente vai ficar mais... uma sala um pouco menor aqui, mais intimista, fiquem à vontade, levantem a mão, a gente passa o microfone e a gente vai interagindo, eu acho que dá até uma dinâmica melhor, não precisando necessariamente esperar até o final, certo? Então, pode fazer pergunta, viu, Arnaldo? Se eu não souber responder, eu digo. Mas vamos lá, deixa eu só iniciar aqui. Não? Eu acho que talvez pilha. Vê se tu consegue, porque eu acho que como são bastantes, eu acho que se eu ficar passando aqui fica melhor. Bem, então, pessoal, nossos objetivos aqui. Né? Eu construí essa apresentação aqui com basicamente esses 3 objetivos, que a gente quebrar a resistência inicial de quem acha o ALM complexo. A gente sabe que a realidade, inclusive na apresentação aqui a Giovana falou, a gente tem uma atuação hoje em mais de 300 RPPS no Brasil. Aqui a gente fala, entre esses 300, são alguns estados, algumas capitais, alguns municípios médios e outros bem pequenininhos. Então a gente tem todo tipo de realidade
aqui e no Brasil inteiro, né? Então, culturalmente diferentes também. Então, posso dizer para vocês que assim, o ALM ele ainda é uma barreira. Embora não seja um assunto que a gente não considera mais como um assunto novo, mas ele é um assunto que muitas vezes ele é negligenciado. A gente utiliza o ALM em várias situações como uma mera obrigação burocrática. É mais uma obrigação que eu tenho. Ontem, inclusive, a gente estava conversando sobre isso e falando o seguinte, ontem eu estava numa visita até um RPPS antes de vir para cá, e a gente estava falando sobre isso, assim, a política de investimentos, por exemplo, obrigado. A política de investimentos, muitos RPPS até hoje, a política de investimentos não é novidade para ninguém, todos vocês já tiveram acesso à política de investimentos de vocês, dos anos que vocês estão no RPPS. O que é que a gente faz muitas vezes? Eu recebo uma minuta da política de investimentos da minha consultoria, eu aprovo aquela minuta muitas vezes com poucas considerações, eu submeto aquela política de investimentos para o conselho, ele aprova e eu arquivo, e ali eu só vou falar sobre política de investimentos de novo no final do próximo ano. Aquilo é simplesmente uma mera burocracia. Digo assim, está feito, meu DEPIN está regular? Tá. Então, assunto política de investimentos, a gente só vai voltar a tratar no ano que vem. Então, ele fica um documento estático e que, na prática, ele não serve para absolutamente nada, a não ser regularidade do CRP. Só para isso. A gente está vendo, nos últimos anos, o ALM ele veio nessa linha também, assim, de se tornar um pouco mais popular, vamos chamar assim. Talvez há 5, 6 anos, ninguém tinha ALM. Hoje quase todo mundo tem. Porém, muitos usam a ALM como uma política de investimento. Eu faço, cumpro uma obrigação, coloco na gaveta, ano que vem eu faço de novo. Dada a complexidade, eu não consigo entender muito bem o que o ALM está ali, as pessoas que vão me explicar às vezes não conseguem me explicar direito, e eu utilizo muito pouco, o aproveitamento desse ALM é muito baixo. A gente tem escutado, inclusive, alguns relatos das pessoas dizendo o seguinte, eu tive a curiosidade de olhar o ALM meu e de alguns outros municípios aqui próximos que eu conheço, e nossos ALMs são praticamente iguais. Não consegui nem entender qual é a diferença disso, né? Então, assim, a nossa ideia aqui vai ser quebrar um pouco essa resistência da complexidade do ALM, ele é um estudo tecnicamente muito robusto, muito aprofundado, mas a gente consegue traduzir isso de forma mais simples. Antes aqui, infelizmente, eu não consegui acompanhar todo, vi só um trechinho, mas da palestra anterior aqui do André, avaliação atuarial é a mesma coisa. Há muito tempo ninguém entendia nem o que é um atuário, o que o atuário faz. Hoje a gente já consegue ver, a gente consegue discutir, a gente fala de indicadores, a gente fala de outras coisas, a gente conseguiu aprofundar um pouco mais. Talvez o LM daqui a pouco a gente esteja nessa mesma linha, né? Então a gente vai falar sobre fazer uma ponte didática aqui. Eu vou tentar fazer essa construção para quem não está muito familiarizado com a vida real, a parte atuarial e a parte de investimentos, certo? E por fim a gente tentar elevar um pouco mais o nível técnico com alguns exemplos reais que eu trouxe para vocês de 3 RPPS, que estão lá no final com situações diferentes, mas para que a gente tenha uma visão distinta de como o estudo ele serve para situações realmente diferentes entre esses RPPS. Então, o RPPS já projeta o futuro, e por que ainda não investe como se projetasse? Falávamos isso hoje, inclusive, no almoço. Muitas vezes o RPPS, vocês têm a capacidade de investir para 2040, 2050, o passivo de vocês está mais tranquilo, é mais alongado, mas eu invisto no CDI porque isso me dá mais conforto. A volatilidade é mais baixa, a taxa de juros me ajuda, e ali eu fico numa situação pessoal confortável. Aí aqui entra um ponto, né? Assim, eu tenho que ter uma situação pessoal confortável quando os investimentos são meus, né? Se o recurso for meu, eu vou procurar conforto para mim. Eu não estou tratando aqui de recurso meu, estou tratando de recurso do RPPS. Às vezes eu já cansei de ouvir isso. Os comitês dizem assim, o pessoal veio alguém aqui, um distribuidor, um gestor, me ofereceu um fundo de investimento, mas eu sou muito conservador, eu não gosto disso. Mas o recurso não é seu. Você pode ter um perfil mais conservador, mas você está fazendo gestão de recursos dos outros. Pode até ser seu também. Se você for servidor, você está ali junto. Mas você não está tomando decisão de investimento pessoal. Então, se a gente está falando de previdência, a gente está falando de longo prazo, por que a gente investe como se o recurso fosse nosso? Por que é no curto prazo? Então, a gente precisa ter isso muito alinhado. O ALM é a ferramenta que vai ajudar a gente nisso.
Os atuários não gostam muito disso, especialmente os que trabalham com a gente lá na Lema, não gostam muito do termo de casamento entre o ativo e passivo, porque ele diz que ele nunca é de fato um casamento. Mas quando a gente fala de ALM, a ideia central é essa, né? Eu conhecer bem o meu passivo, eu sei quais são as necessidades de pagamento de benefícios que eu tenho, e eu adequar a minha carteira, os meus ativos, a esse passivo. Então, ter essa adequação entre ativo e passivo. É isso que eu preciso. E não fazer a gestão do ativo pensando no meu perfil, eu sou conservador e eu faço a gestão assim, e o meu passivo, o atuário olha. Cada vez mais, a Lema esse ano vai fazer 15 anos. Lá no passado, quando a gente começou, a gente nem falava com o atuário. Encontrava com o atuário em eventos, assim. Hoje a gente tem uma interação muito maior com vários atuários. A gente explora, a gente conversa, a gente discute, a gente vai fazer um ALM hoje. A gente toma a liberdade de falar com o atuário direto, muitas vezes, conversar sobre o fluxo, entender aquelas premissas, entender de fato o que é que ele construiu ali para a gente utilizar do lado do ativo e fazer o ALM. Essa prática ela precisa ser feita por vocês também. Vocês precisam ter a dinâmica sempre de chamar, ou sempre que possível, pelo menos, de chamar o consultor de investimentos e o atuário para sentar na mesa juntos com o comitê. E não dizer o seguinte, o atuário senta aqui quando a gente vai falar de avaliação atuarial, terminou a avaliação atuarial, o atuário pode ir embora, agora a gente vai falar de investimentos, eu chamo o consultor de investimentos separados. A gente quebrou um pouco esse caminho, fazendo essa ligação direta com os atuários, para que a gente discuta tecnicamente e traga para o RPPS soluções que sejam adequadas entre ativo e passivo. Esse é o objetivo do ALM. Isso é fazer gestão integrada de ativo e passivo. Como o título da palestra aqui, isso é o futuro dos RPPS. E a gente não está falando de futuro de mudança, do que vem, não. É de gestão do futuro. É isso que a gente faz. Alguns de vocês já viram, a gente montou, inclusive no passado, uns materiais, a gente fez um e-book sobre a ALM. E a gente chama ele, inclusive, de gestão do futuro. Estou fazendo a gestão do que vem lá na frente. Preciso adequar minha carteira de investimentos à necessidade de pagamento de benefício. No fim do dia, a gente existe para pagar benefício. A razão de todos nós estarmos aqui é a gente pagar benefício de todo mundo. Preciso pagar aposentadoria e pensão no valor correto, na data certa e ter dinheiro até o final da vida de todo mundo. Até o findar aí o último beneficiário. Nosso objetivo é esse. Para isso a gente precisa ter dinheiro. E eu preciso ter dinheiro adequado a essa necessidade. Não faz sentido eu ter 100% do meu patrimônio em liquidez imediata se eu só vou usar o dinheiro daqui a 15 anos. Não tenho necessidade no curto prazo. Então eu consigo alongar um pouco mais. E aí, o contrário também é verdadeiro. Vou fazer compra de título público e vou olhar as taxas. Poxa, a taxa do 2045 está muito melhor do que a taxa de 2035. Eu vou comprar 2045, sem olhar o meu passivo. E se eu precisar do dinheiro em 2040, como é que eu faço? Quando a gente faz a compra direta de título, a gente tem as válvulas de escape, né? Assim, a própria portaria, a própria 1467, permite que a gente tenha rota de fuga e a gente consiga trazer esse dinheiro de volta. Mas não é o objetivo. A gente compra e marca na curva, a gente inclusive registra formalmente a capacidade financeira do RPPS de ficar até lá e a intenção de carregar esse título até o vencimento. Então, preciso adequar isso. Outro ponto importante, só para a gente avançar aqui. Muita gente entende o ALM como uma ferramenta para compra de título público. Ele é muito mais do que isso. Tá? Esse é um ponto. Talvez há 4 anos, quando a gente começou um movimento maior do mercado de compra direta de título, antes também os RPPS, pouquíssimos faziam isso, a gente começou a estudo de ALM, eu preciso do ALM para comprar título público. Não necessariamente, é uma boa ferramenta importante, mas ele não é só para isso. Então a gente vai tentar trazer como objetivo talvez principal aí essa de quebrar um pouco essa complexidade da ideia do ALM para a execução. Então, primeira parte das 6 que eu falei para vocês. Antes de existir o ALM, existe uma lógica muito simples, que é receita, despesa, patrimônio e tempo. E aqui a gente tem uma história simples, mas que eu vou tentar trazer isso para quem não está familiarizado com a ALM. A gente tem aqui a Marina, uma professora, 27 anos, servidora pública, casada, sem filhos, está iniciando ali concurso, recém-possada, está começando a vida pública dela como servidora pública. A partir daí, a Marina decidiu fazer o planejamento financeiro da vida dela. Todos nós devemos fazer, né? Antes tarde do que nunca, mas a gente precisa fazer. A gente não aprende isso na escola,
A gente precisa aprender isso na vida real. Marina tomou a decisão lá com seus 27 anos de fazer o planejamento de vida dela. Então ela começou a mapear a vida financeira dela. Quanto ela ganha hoje, qual a progressão salarial esperada dela, já conhece um pouco da carreira, de como ela vai progredir ao longo do tempo. Quanto ela tem hoje na conta, eu já vinha de um outro emprego, ou, enfim, de uma herança, ou o patrimônio que eu tenho acumulado hoje, ela já mapeou isso também. E outras receitas que eventualmente ela dê aula particular, ela tem uma outra fonte de renda, que é mais uma receita adicional. Então, mapeou todas as receitas. E mapeou todas as despesas. Então, quais são as despesas correntes, despesas projetadas com inflação? Eu tenho um custo fixo, eu pago um financiamento imobiliário, por exemplo. Eu sei como ele vai progredir ao longo do tempo. Eventos inesperados, eventualmente eu posso ter algum tipo de problema, eu já pago ali um seguro, por exemplo. Eu posso ter uma reserva aqui, que se algo fugir do controle, eu preciso ter uma reserva de liquidez. Fazendo aquele famoso orçamento familiar, né, que a gente tanto ouve falar em finanças pessoais. E, eventualmente, outros fatores. Ela está mirando lá um cargo em comissão, ela pode aumentar, ou, eventualmente, se tiver já com cargo em comissão, pode perder. Então, preciso mapear alguns imprevistos. E eu estou mirando, ela está fazendo isso para quê? Para pensar na aposentadoria. Lá na frente, como é que eu vou chegar? No fim do dia também, o que a gente quer pessoalmente é que eu chegue lá no futuro e tenha paz, tranquilidade. E se eu não tiver dinheiro no bolso suficiente para minhas contas, eu não vou ter paz, definitivamente. Só diz o dinheiro não traz felicidade, mas ele compra, né? Ele manda buscar, a gente traz saúde, traz tranquilidade emocional. A gente sabe bem disso. Então, preciso ter tranquilidade lá na frente. Então, vou fazer todo o mapeamento da minha vida financeira aqui, foi o que a Marina decidiu fazer. Ela mede o que ela tem, portanto. Então, tudo que eu tenho hoje eu sei. Quanto eu vou receber ao longo da minha vida, então, projeções de receita, projeções de despesas. Eu sei quanto isso vai sobrar e eu vou fazer aplicações financeiras e eu vou revisar isso periodicamente. Vai surgir imprevisto. Eventualmente eu vou ter um problema de saúde, algum bem que surgiu eu vou precisar comprar, eu vou precisar dar um suporte financeiro a alguém da família. Então, algumas coisas naturalmente vão sair do controle, o que vão forçar a Marina a ter esse planejamento dinâmico. Ele não é estático. Eu não vou fazer hoje com 27 anos até a minha aposentadoria e eu não vou revisar isso nunca. Eu vou revisar isso periodicamente. Essa história todo mundo conhece, todo mundo sabe que deve fazer, todo mundo acha simples, pouca gente faz. Mas vamos considerar aqui que está todo mundo fazendo, a gente sabe que é o planejamento financeiro, é um planejamento pessoal. O que é que ela vai revisar isso periodicamente? Por quê? Pode surgir um novo cargo, eu posso ter um salário maior, uma comissão, por exemplo. Nova despesa, pode surgir. Eu tive um filho, ela é sem filhos, daqui a pouco eu tenho um filho, então preciso ter um plano de saúde, eu preciso pagar uma escola, preciso pagar alguém, uma babá, por exemplo, enfim, vou ter despesas novas. Ganho ou perda de renda extra e alguma emergência familiar. Então, surgindo fatos como esse, eu preciso revisar periodicamente. A Marina faz isso uma vez por ano. Porém, se surgir um fato novo ao longo do ano, ela pode antecipar isso e fazer uma revisão no meio do ano, por exemplo. Então, naturalmente, aí ela vai fazer isso. E aí, passada essa fase do planejamento financeiro pessoal, a gente vem já para a segunda fase, segunda parte, que é da professora para todos os servidores. Aqui nasce a lógica atuarial. Não sou atuário, fui apresentado aqui já como economista, mas tenho pela vivência, essa noção de como funciona bem a parte atuarial. Então, o que a professora Marina faz sozinha, o RPPS vai fazer para todo mundo. O que na prática o RPPS está fazendo com a avaliação atuarial é fazer o planejamento coletivo. Eu não consigo, enquanto presidente do RPPS, gestor ou atuário, fazer o planejamento individual de cada um de vocês. Aí o planejamento são vocês que têm que fazer individual. Mas eu consigo colocar todos vocês numa avaliação única e tratar isso de forma conjunta. Quanto vai entrar, quanto vai sair, como a gente vai revisar, então a gente traz aqui para a lógica atuarial. Então, a gente já viu que a Marina faz a partir dos dados que ela mapeou. O RPPS vai fazer igual. Então, eu vou medir quanto eu tenho, o que eu tenho, quanto eu vou receber de contribuições no futuro, quanto eu vou pagar, eu vou gastar, eu vou pagar de benefício lá na frente e vou revisar isso periodicamente. Aí, quando a gente fala de medir o que a gente tem, nós estamos falando de quantidade de servidores, quantos segurados eu tenho hoje. Aí a gente já está falando da parte atuarial, né? Quantos segurados eu tenho, quantos desses são ativos, quantos são aposentados, quantos são pensionistas,
quais são os salários, base de contribuição de cada um de vocês, então eu trago isso para a base. Quanto tempo de serviço vocês têm, quais são as regras de aposentadoria, quanto tempo falta, quanto eu vou precisar desembolsar, em quanto tempo vocês se aposentam. Então eu tenho a metade dos meus servidores aqui que já está daqui a 5 anos vai completar tempo de serviço, então já sei que daqui a 5 anos boa parte desses se aposentarão, então preciso ter dinheiro disponível para daqui a 5 anos ter capacidade de pagar vocês. Então vou fazer esse mapeamento da minha situação atual. Vou projetar o que eu vou receber, contribuições, patronal, servidor, retorno dos investimentos, aporte, compensação previdenciária, quanto vem de dinheiro para cá ao longo dos próximos anos. Quanto eu vou pagar, fluxo esperado, pagamento de benefícios, tem uma taxa de administração e tem os benefícios, vou pagar aposentadoria e pensão, e eu tenho a revisão periódica disso. Fiz um novo concurso. A prefeitura decidiu chamar 200, 300, 1.000, 2.000 novos servidores. Eles entraram, mudou a minha realidade. Eu tenho a partir de agora uma base de dados diferente. O que eu tenho, ou seja, o que eu tinha, é diferente do que eu tenho a partir de hoje. Então preciso revisar essa avaliação atuarial. Reajustes salariais, a gente viu isso em alguns casos, ali, acho que talvez, puxando mais recente aqui, acho que mais impacto, reajuste lá do piso, do magistério, então a gente tem aquilo, sobe, eu mudo a minha estrutura. Então eu digo o seguinte, poxa, quantos daqueles servidores têm paridade e integralidade? Eu subo um reajuste aqui de 30% no piso, eu vou gerar um impacto financeiro para o RPPS gigante, eu preciso fazer uma nova avaliação. Como é que é a minha realidade daqui para frente? Então, faço uma nova avaliação. Novas regras de aposentadoria, fez reforma, mudou as regras, eu preciso de uma avaliação nova. Né? E necessidade de equilíbrio ao longo do tempo. Então, se eu não tiver nenhum fator maior que faça com que eu revise isso ao longo do ano, eu vou revisar isso anualmente. Está tudo dentro dos conformes, está tudo sob controle, anualmente eu vou lá e faço uma nova avaliação para ver o que mudou. Aquilo que na vida da professora era um planejamento financeiro pessoal, no RPPS a gente chama o nome de avaliação atuarial. Que na prática eu estou fazendo a avaliação atuarial é o planejamento conjunto de todo mundo. Trazendo todo mundo para essa base aqui e vendo como é que esse fluxo financeiro vai se comportar ao longo dos anos. Quanto eu vou receber e quanto eu vou pagar. A avaliação atuarial vai responder perguntas sobre quanto o plano tem hoje, quanto eu preciso pagar lá na frente, quando essas saídas serão mais intensas. Então, no exemplo que eu dei aqui, se a metade dos meus servidores vai completar tempo de serviço daqui a 5 anos, é possível que boa parte desses servidores dê entrada na sua aposentadoria, eu vou ter um peso financeiro muito maior daqui a 5 anos. Então, preciso me preparar para isso. Qual o comportamento esperado do passivo ao longo do tempo? Então, como é que esses pagamentos se comportarão ao longo do tempo? Quando a Marina faz isso sozinha, e ela projeta e diz assim, eu vou me aposentar daqui a 30 anos, ela já sabe que ela vai contribuir, ela vai acumular, aliás, patrimônio. Daqui a 30 anos ela vai começar a consumir. Naturalmente, quando a gente olha o patrimônio do RPPS, o comportamento é esse, salvo algumas exceções, o comportamento é esse. Então, período de acumulação e eu tenho depois o período de pagamento. Então, meu patrimônio sobe e depois ele cai. Preciso saber como é que esse pagamento ele vai se comportar ao longo do tempo. Quando é o meu pico, o máximo que eu vou chegar? E até eu chegar lá, o patrimônio está aumentando, mas já vai ter gente se aposentando. Eu já preciso ter dinheiro disponível para ir pagando isso ao longo do tempo. Então, a gente está falando da lógica atuarial. E aí eu trago para a projeção, da projeção para a otimização. Aqui a gente começa a falar de ALM. Quando a gente pensou na Marina, e a gente traçou o planejamento, e ela traçou o seu planejamento financeiro pessoal, ela desconsiderou uma coisa. A Marina é professora de, sei lá, de ciências, português. Fugiu da matemática. Matemática não era meu forte, eu vou fazer aqui letras. Porque eu não... Aí ela diz o seguinte, naturalmente eu não gosto muito de números, não estou muito familiarizada, eu não entendo de investimento, eu não sei fazer conta, e o meu dinheiro, portanto, estará na poupança. Essa é a realidade de milhões de brasileiros. Né? Se a gente não conhece investimento, eu fico mais conservador, eu conheço a poupança, eu deixo lá. A gente avançou um pouco mais, a gente tem Tesouro Direto, né? Temos um dos criadores aqui dessa ferramenta que é fantástica, então a gente conseguiu evoluir, a gente tem fundo de investimento, as plataformas estão aí, a gente evoluiu, mas vamos considerar aqui que a Marina faz como a maioria dos servidores, da maioria das pessoas, aliás, mantém tudo em poupança.
No RPPS, eu faço a avaliação atuarial, eu conheço a minha situação financeira, ou seja, eu sei quanto eu tenho, eu sei a minha projeção, consegui mapear bem a avaliação atuarial, eu atualizo os dados, então eu tenho o número do meu patrimônio, onde ele está investido, quanto ele rentabiliza, eu tenho os dados da avaliação atuarial, meu atuário é muito bom, ele presta conta, apresenta, a gente entende, conhece, mas eu estou sempre fazendo a gestão de recursos, olhando para o curto prazo. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, como é que eu vou comprar um título para daqui a 20 anos se eu não sei se eu vou estar aqui? Aí a pergunta é, e se você não estiver aqui, quando você sair, você leva o RPPS junto com você? Não, ele fica. Então, eu tenho que gerir o RPPS pela realidade do RPPS, não minha. Muitos RPPS fazem gestão como se fosse sua. Eu sou muito conservador, eu cuido desse dinheiro como se fosse meu. Não faça isso. Porque se for seu, você pode ir no shopping, gastar, doar, empreender, vou comprar Bitcoin, eu vou fazer o que eu quiser. Porque o dinheiro é meu. Se eu perder, quem vai perder sou eu. O RPPS não é meu. A gestão do meu dinheiro, eu posso até manter na poupança. A gestão do RPPS eu tenho que fazer de forma diferente. Então, muita gente não considera isso. E aí, gere o RPPS, achando que isso é muito zelo seu, e diz o seguinte, eu vou gerir o RPPS, recurso como se fosse meu. Não façam isso. Obviamente, essa não é a decisão ideal. Então, quando a gente fala aqui entre a Marina e o RPPS, o que eles dois, Marina e RPPS, têm em comum? Projetam bem, conhecem a realidade, mapeiam bem e alocam mal o recurso. Esse é o ponto-chave. Uma das principais fontes de receita que o RPPS tem é rentabilidade dos investimentos. Estava conversando com a Giovana aqui, ela disse que chegou lá no RPPS há 25 anos, o patrimônio era zero, hoje é 890 milhões de reais. Pessoal, se a gente falar de 890 milhões de reais, se a gente considerar uma rentabilidade no ano passado, sei lá, 10% para facilitar a conta aqui, foi mais ou menos 13 e pouco a média, né, do ano passado. Falar de 10%, nós estamos falando de 90 milhões. Se for para 13%, estamos falando de quase 100 milhões de reais de rentabilidade, de receita oriunda de rentabilidade de investimentos. Se a gente pensar que um RPPS gera 100 milhões de reais de receita de rentabilidade, talvez isso supere todas as outras receitas. Ah, Vitor, mas nem todo ano é bom. Exatamente por isso que a gente precisa alocar bem um recurso. Se a gente der um passo atrás e a gente voltar para 2024, a rentabilidade média foi, sei lá, 5,5%, 6% de rentabilidade. A gente não bateu a meta. 2023 foi muito bom, 2024 foi ruim, 2025 foi muito bom de novo, então preciso gerir não como o meu. Ah, eu deixo o dinheiro na poupança, eu ganho sempre igual, e sempre pouco. E sempre insuficiente para pagar a minha aposentadoria lá na frente, se eu quiser fazer uma pessoal, e insuficiente para pagar os benefícios do RPPS também lá na frente. Então é importante que eu tenha esse planejamento bem feito, mas é talvez tão importante quanto eu saber como alocar esse dinheiro de acordo com esse mapeamento que eu fiz. Preciso ter esse norte bem definido. E é justamente o ALM que vai trazer essa visão para a gente, de justamente conseguir adequar o mapeamento que a gente fez de pagamento de benefício com a gestão dos recursos. Talvez se eu mantivesse o meu dinheiro 100% do RPPS em CDI, eu teria no ano passado também 13%. Ah, eu fiz uma gestão diversificada e tal, não sei o que, eu ganhei 13%. Está vendo como é melhor ficar com o dinheiro todo disponível, todo no CDI, eu tenho a mesma rentabilidade, num cenário de juro alto. Se a gente caminhar para um cenário de juro baixo, a gente não consegue gerir isso, a gente não consegue gerar recurso suficiente para pagar benefício. Então é importante que eu olhe sempre lá para frente. Eu olho sempre lá para frente. A gente cansa de ouvir o pessoal dizer assim, ah, mas esse ano é um ano de eleição, é um ano diferente. É um ano diferente. Se no ano que vem o presidente da República for o Lula ou for o Bolsonaro, vocês têm a mesma obrigação de pagar benefício, de aposentar as pessoas, de gerir o recurso e manter ele aplicado conforme a 5272. Então a eleição não é importante? Mexe com o mercado e mexe muito. Mas eu preciso fazer uma gestão profissional, eu preciso olhar um pouco mais na frente. Se eu ficar preocupado só com um ano, e às vezes é pior ainda, porque o pessoal começa a fazer gestão pensando na eleição municipal.
piorou. Aí é que eu não influencia em que na minha realidade de planejamento de RPPS? Nada. Ah, Vitor, é porque lá no meu município, aí todo mundo tem o seu município, é mais complicado do que o outro, né? É porque você não conhece o Tribunal de Contas aqui do Estado. Todo estado que eu ando, o pessoal fala a mesma coisa. É porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aí outra semana a gente está lá no Mato Grosso, o pessoal, é porque o Tribunal de Contas aqui do Mato Grosso é diferente. Semana passada eu estava em Pernambuco, o pessoal fala a mesma coisa. Então, onde a gente estiver, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter problemas, a gente precisa gerir isso. Mas o ponto-chave é, eu preciso ter uma gestão direcional. E o LM vai trazer isso para a gente. Muito mais do que eu me preocupar, e não é que eu deva desconsiderar a eleição, estou falando isso. Tá? A gente está vendo aí a guerra no Irã, por exemplo, acaba cessar fogo, uma hora tem, agora não tem mais, explode, petróleo sobe, petróleo cai, a inflação na veia o petróleo para a gente. Então, o Banco Central está monitorando isso. Vai mexer com inflação, vai mexer com taxa de juros, vai mexer com meus investimentos. Se eu tiver uma gestão planejada de futuro, eu estou muito mais tranquilo. Vários de vocês já fazem a compra direta de título público. Vocês têm uma carteira com 30%, 40%, 50% do patrimônio alocado em título público. A gente está surfando uma onda fantástica. A gente está comprando em TNB, pagando IPCA mais 7,20, 7,30. Pessoal, isso é um momento fantástico para a gestão dos RPPS. Fantástico de rentabilidade oriunda de título público, pagando essa rentabilidade. Maravilha. Parêntese aqui, só para não esquecer. O pessoal fala assim, eu tenho uma meta de IPCA mais 5 e pouco. E eu estou comprando título pagando IPCA mais 7,20. Estou com uma folga muito grande em relação à meta. Tá. Vocês sabem como aquela meta é calculada? O Ministério da Previdência todo ano publica aquela portaria que dá taxa parâmetro e que eu vou olhar lá qual é a minha meta atuarial, né? Acrescenta naquele 0,15 ou não e tal, mas eu tenho aquela tabela anual. Aquela tabela, eu tenho lá a duração do passivo é de 15 anos, aquilo é equivalente a 5%, por exemplo. Aquele 5%, ele é definido com base na taxa paga pelas NTNBs dos últimos 5 anos. Se a gente puxar de hoje 5 anos para trás, que é a taxa que a gente está usando em 2026, a gente ainda carrega ali um resquício de pós-pandemia. Se vocês lembrarem aí, puxarem um pouco na memória também quem estava na época, a gente teve a NTNB pagando IPCA mais 2 e pouco. Ainda tem um pouquinho disso lá atrás, tá? Na hora que a gente anda um ano para frente, a gente tira um ano para trás. Aí você vai dizer, então quer dizer que esse IPCA mais 7, que a gente já está experimentando há uns 3 anos, ele pode virar meta atuarial daqui a pouco? Pode não, ele vai. Ele vai virar meta atuarial. Nossa meta vai subir. Vocês já estão vendo isso. Se a gente olhar a meta atuarial de 2026, de 2025, de 2024, vocês vão ver a meta está subindo. Ela vai subir mais. Principalmente porque agora a gente está tirando os anos de IPCA muito baixo, de IPCA mais, né, muito baixo, e a gente está colocando IPCA mais lá em cima. Então a nossa meta atuarial vai subir. E aí sabe o que vai acontecer com alguns de vocês? Que vão chegar e vão dizer o seguinte, minha meta voltou a ser IPCA mais 6, como foi durante 20 anos. Que surpresa! Meu Deus, a meta subiu. Tem sim, aí você olha assim, olha para 5 anos atrás, que ela já vem subindo. Esse movimento não é surpresa, ele está acontecendo. E se a gente pensar num Brasil minimamente mais organizado, nos próximos anos, a gente não vai ter Selic a 15%, 14% e pouco como está aí. A gente tem uma taxa de juros mais baixa. O governo ficar se financiando a IPCA mais 7, é insustentável. A gente precisa puxar essa taxa para baixo. Então, a gente está dizendo o seguinte, se eu conseguir olhar um pouquinho mais na frente, eu não preciso ir lá longe não, eu preciso olhar um pouquinho mais na frente, eu estou falando coisa de 5 anos, 6 anos, talvez a gente tenha então uma meta de IPCA mais 6,5%, num cenário com cara de Brasil de IPCA a 4%, a gente está falando aí de 11%, 12% de meta atuarial, que é o que a gente conviveu durante muitos anos, com a taxa de juros abaixo disso. Então, eu que apliquei 100% do CDI e superei a meta com folga, eu não vou mais bater a meta daqui a 2, 3 ou 4 anos. E o que vai acontecer? Alguns RPPS vão dizer o seguinte, que surpresa, fui pego de surpresa, eu não consigo mais bater a meta atuarial.
Isso não será surpresa. Vitor, é bola de cristal também que tu tem? Não, mas a gente trabalha com projeção. Se a gente imaginar razoavelmente aí, a gente está considerando um cenário de que daqui a pouco a gente não bate mais meta. Por isso, inclusive, o pleito muito justo de a briga contra a 5272. Hoje a gente está 100% em título público, ok, a taxa de juros está nos beneficiando, hoje a gente está tranquilo. Hoje. Amanhã não mais. Aí amanhã a gente vai dizer, que surpresa, eu preciso diversificar e não posso. Não será surpresa, a gente já sabe o que vem. Pode ir. Sim, concordo. Se eu olhar, por exemplo, 23, 24, 25, o 24 que foi ruim ali, eu teria batido a meta em 36 meses, possivelmente. Sim. Eu vou dizer para vocês uma coisa assim. De fato, a gente faz uma gestão de longo prazo e a gente presta conta no curto prazo. A gente ainda tem um porém, porque a gente presta conta no curto prazo e a gente faz uma fotografia de 31/12. Se eventualmente eu tive 2 meses ruins que prejudicaram meu resultado, mas em janeiro e fevereiro eu melhorei, eu não consigo fazer uma análise de 6 meses, porque eu tenho que parar em 31/12. Infelizmente essa é a regra, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Duas coisas. Uma é, tenham certeza, e vocês já estão experimentando isso também, que os tribunais de contas, e não é só em São Paulo, estão evoluindo tecnicamente muito. O Tribunal de Contas os tribunais que a gente tinha há 5 anos, são completamente diferentes dos tribunais que a gente tem hoje, falando tecnicamente. Eu vou mostrar já para vocês aqui uma cartilha, que eu não sei se todos já viram, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo publicou antes de ontem, com orientações sobre investimentos. Há 5 anos, isso era impensável. Há 10 anos, eu diria que isso era impossível. Eu ter uma atuação ativa dos tribunais, orientando, mandando cartilha sobre posicionamentos de investimento. A gente está evoluindo. Isso tem um lado bom, eles estão mais conscientes. Isso tem um lado ruim para quem não vai fazer a coisa direito, porque eles vão bater mais forte em cima. Eu já soube que essa semana, inclusive, o Tribunal de Contas estava fazendo treinamento, os auditores estavam fazendo treinamento lá no tribunal, daqui do Estado, sobre investimentos. Então, o nível está subindo. É possível, e aí o que eu quero dizer para fechar esse ponto da prestação de contas em 31/12, é que cada vez menos eu acho que a gente deve se preocupar com isso. Eu sei que a gente é cobrado, eu sei que a gente vai ser cobrado, mas os tribunais estão maduros ao ponto já suficiente de entender que se eu aplico na bolsa e a bolsa cai, faz parte do jogo. O tribunal não está mais preocupado, os tribunais, falando sempre de uma forma geral, tá? Os tribunais não estão mais tão preocupados porque você investiu na bolsa e a bolsa caiu 10%. Ele quer saber o seguinte, qual foi a motivação dessa sua decisão? Como e por que você tomou essa decisão? Quem participou da decisão? Não, isso aqui foi um distribuidor, me ofereceu esse fundo passou por uma análise do comitê, o comitê gostou, pediu um parecer para a consultoria disse que estava ok, a gente voltou para o comitê, a gente eventualmente submeteu ao conselho ou não, dependendo de cada um, e a gente aprovou a alocação. O tribunal vai dizer, ok, faz parte do jogo. Eu não tenho como saber se a bolsa vai subir ou vai cair. Mas fez o processo correto? Fiz. Segue o fluxo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho, e a percepção que a gente já tem é, cada vez nós seremos menos cobrados por 31/12. Se ele entende que a sua gestão é bem feita, é estruturada, é rastreável, essa é a palavra do momento. Rastreabilidade. Os seus processos são rastreáveis, eu sei o que você está fazendo e você consegue me comprovar, porque quando eu digo que você comprou bolsa e você me conta a história de que o distribuidor veio aqui, ofereceu, o comitê gostou, a consultoria avaliou, o comitê validou de novo, a gente fez a execução, ele vai dizer, maravilha, o processo é esse, agora me dá aqui a documentação. Você vai dizer, eu não tenho. Então, preciso documentar. Se eu tiver isso rastreável, está ok. Se eu fizer uma gestão em que eu comprovo que a gestão é ativa, o comitê é atuante, o comitê discute, avalia risco, avalia retorno, avalia os custos, faz o monitoramento de se decidiu,
não fazer mudança na carteira e eu não bati a meta, faz parte do jogo. Seguir o processo, seguir um fluxo definido, seguir, vamos em frente. Faz parte. Então, cada vez, eu acho que a gente vai se preocupar menos com isso. Cada vez a gente vai se preocupar menos com o curto prazo. Cada vez mais a gente vai conseguir olhar para o longo prazo. Isso já está acontecendo. Quem está em RPPS há 5, 10 anos, estou falando por já estar no segmento há 15 anos. Há 15 anos era terra arrasada. Cada um fazia o que quisia. Auditoria de TCE em fundo de investimento, pedia regulamento do fundo. Me mande os regulamentos dos fundos. Está na CVM. Hoje não. Participei do congresso lá da Abipem agora em março, e um dos painéis que eu participei estava com 2 auditores. Estava com o Sarquis, né, do conselheiro, né, do TCE aqui, e com o Rafael, que é auditor do Tribunal de Contas do Paraná. E a gente falou lá sobre isso. Eu até brinquei porque algum de vocês estava lá, participou desse painel? Alguns de vocês, né? Eu até brinquei lá que eu disse para eles assim, ó, a apresentação dos 2 aí foi feita com inteligência artificial. Quem usa, conhece. Vê lá se foi feito. Os 2 usaram inteligência artificial. Nós ainda estamos fazendo ata na mão. O tribunal está fazendo auditoria com inteligência artificial. O que é que vocês acham que vai acontecer? Vai dar ruim para a gente. Não tem outro. O Tribunal de Contas do Paraná fez uma auditoria e mapeou vários fundos de investimento e apontou alguns RPPS, eu não me lembro quantos, lembro o número de RPPS, eu lembro bem do valor que foi 22 milhões. Eles disseram o seguinte, a gente encontrou 22 milhões de ineficiência de pagamento de taxa de administração. O que o Tribunal de Contas do Paraná fez foi o seguinte, vocês estão pagando taxa de administração de 0,50, 0,80, 1%, quando tem fundo similar da mesma instituição que cobra 0,20. Por que você está lá e não está aqui? Quando eu faço essa diferença de taxa de administração, ele diz, os RPPS pagaram 22 milhões de reais de taxa de administração indevida. Como é que ele fez isso? De forma automatizada. Rastreou todo mundo, mapeou e está aqui o resultado. Quem são os RPPS? Foi em cada um e disse, me justifique por que você paga 1% de taxa num fundo DI quando você tem outro aqui que cobra 0,20. Aí haja gestor gaguejar, aí vira gago. Veja bem, eu não tenho justificativa. Não tenho justificativa. Isso é gestão. Gestão. Quer dizer que eu estou pagando taxa para um fundo similar, porque o bancão lá aproveita e cobra taxa mais cara, e você deixa lá e você não percebeu isso. Rentabilidade, dinheiro na mesa que eu estou deixando, estou dando 22 milhões de reais para os bancos. Isso é só com bancão, geralmente, né? Estou dando 22 milhões de reais para os bancos, quando isso podia estar aqui, eu com um déficit atuarial gigantesco. Então, a gente está avançando, os tribunais estão avançando, a gente precisa avançar junto, né? Então, isso aqui é projetar, é uma coisa, a gente avalia, a gente mapeia, a gente precisa alocar bem. Esse é um ponto importante. Então, o OLM é o estudo técnico que vai aproximar a estratégia dos investimentos da dinâmica do passivo. Preciso trazer isso para a minha realidade. É o OLM que vai responder o que não foi sequer perguntado até agora. Qual o prazo médio do meu passivo? Eu vejo lá a duration do passivo, a duração do passivo, inclusive é o que eu uso para calcular da minha meta atuarial. E o que é isso? Não sei não, sei que serve para eu calcular a meta atuarial. Então, em quanto tempo, em média, eu vou pagar meus benefícios, ponderado pelo volume de recursos. Né? Então, assim, quanto tempo, em média, os meus servidores vão se aposentar? Em média, 15 anos. Aí você diz, não, porque tem um concurso que foi feito agora que tem um monte de gente que vai se aposentar em 2025. Daqui a 25 anos. Essa duration ela é ponderada, não é uma média simples, é uma média ponderada pelo volume de desembolso. Então, se eu tenho um volume maior de gente se aposentando em 15 anos, eu vou trazer. Naturalmente, quanto maior essa duração do passivo, melhor. Mais longo é o meu fluxo, mais eu consigo olhar para o longo prazo. Quanto mais curta é a minha duration, mais pressão eu tenho de fluxo de caixa no curto prazo. Se a gente tiver 50 RPPS aqui nessa sala diferentes, nós temos 50 realidades diferentes. A gente precisa analisar um a um. Por mais que a duração do passivo seu seja igual a do outro, a gente pode ter características que vão além disso. Isso é um indicador. Quando haverá maior pressão de caixa, qual a estrutura da carteira conversa melhor com esse perfil, eu vou um pouco mais na frente, eu consigo alongar mais o prazo, eu consigo encurtar mais. Qual risco o plano suporta, então eu consigo tomar um pouco mais de risco. Eu consigo compor minha carteira, por exemplo, com 2, 3, 4, 5 FIPs, por exemplo? Talvez.
tem RPPS que não. Tem um cliente nosso, que é um cara muito bom tecnicamente, está no RPPS ainda, deficitário financeiramente. Então, tinha um patrimônio razoável lá, mas um RPPS deficitário financeiramente. Ou seja, o patrimônio estava caindo. Por ser um cara que é economista, um cara que é de mercado, que conhece, que gosta, adora olhar fundo estruturado. Acho que ele se sentia mal utilizado se ficasse alocando em IMAB e CDI. Então, o cara gosta de olhar fundo imobiliário, gosta de olhar FIP, gosta de olhar... E toda hora batia para a gente dizia, não faz, não faz, não faz, não faz. Não é adequado ao teu perfil. Você está consumindo patrimônio. Eu vou precisar desse dinheiro daqui a pouco. Se eu tiver uma emergência, talvez esse prazo que eu estou vendo o teu patrimônio ir a zero, ele seja mais curto ainda. Então esquece produto estruturado. Eu preciso trazer um perfil de risco. Infelizmente, vai ter que ficar em CDI. E RFM1. Nós estamos olhando menos rentabilidade e nós estamos olhando mais liquidez. Esse é o ponto. Quem está dizendo isso é o ALM, não sou eu. A gente está olhando a avaliação atuarial, o comportamento do teu pagamento de benefício e está olhando o teu mapeamento, receita e despesa, entrada e saída de recursos. Eu estou vendo que o teu horizonte acaba daqui a pouco, está bem pertinho ali de acabar. Como é que eu vou fazer um investimento para daqui a 10 anos? Se eu preciso do dinheiro em 5. Então esquece, preciso adequar ao perfil. Já tem outros que são o contrário, né? Não. Eu sei que aqui no RPPS eu tenho um trauma, porque no passado o pessoal aqui aplicou no FIP e perdeu dinheiro, é um fundo estressado, eu não quero mais nem saber ouvir falar de FIP. Também não é o caminho. Aí você está botando a culpa no mensageiro, né? O problema é, a gestão lá alocou talvez um recurso errado, enfim, por algum motivo. Eu não posso dizer que nenhum FIP presta. Se adequar à minha realidade, talvez faça sentido. Né? Então, eu preciso ter essa adequação. E qual a trajetória esperada de solvência decorre de cada estratégia. A gente vai falar de solvência daqui a pouco, quando eu mostrar casos práticos para vocês. Vamos avançar aqui para a gente ir para a quarta parte. O ALM na prática normativa. Por que ele deixou de ser opcional? Por que muitos de vocês fazem ALM para cumprir tabela? O ALM é obrigatório para quem está no nível 2. O que a gente faz? Eu quero ir para o nível 2, compro um ALM e guardo na gaveta. Mando para o auditor do Progestão, tiro o Progestão e... Ok, obrigado. Porque há 3 anos eu vou renovar o Progestão, preciso de outra ALM. Até lá, estou tranquilo. Hoje, a ALM não é só boa prática. É uma exigência regulatória e de governança. Vou mostrar para vocês alguns trechos, e a gente vai entrar nessa quarta parte, um pouco mais densa, mais normativa, mas ela é curta. Mas para que a gente entenda e vocês percebam, se não perceberam ainda, que quem está falando isso para vocês é a norma, não sou eu. Primeiro ponto, portaria 1467, artigo 102, que trata da política de investimentos. Política de investimentos deverá contemplar, no mínimo, vocês perceberam aí que eu fiz alguns cortes, tá? Inciso 2º, no que se refere à definição da estratégia de alocação dos recursos, o RPPS deverá, não é poderá, o RPPS deverá, verificar os prazos, montantes e taxas das obrigações atuariais presentes e futuras do regime, com o objetivo de serem estabelecidas estratégias de alocação, de carregamento das posições e de desinvestimentos compatíveis com as obrigações do plano de benefício, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro entre ativos e passivos do RPPS. O que a portaria está dizendo aqui para a gente? Eu preciso ter um ALM. Eu posso até ter uma outra ferramenta, eu posso até criar uma outra forma de monitorar isso. A norma em nenhum momento ela cita ALM. Ela cita que a gente deve compatibilizar os ativos com os passivos. A forma que eu vou fazer eu escolho. O mais comum que a gente usa é o ALM. Mas isso é importante, a norma está trazendo. Pode ir.
Tá. Eu ia falar esse ponto, mas acho que a sua última frase aí já falou o que eu ia falar, né? Talvez o estudo tenha sido mal feito. Não. Eu recomendaria que vocês fizessem outro estudo de ALM, talvez com outra pessoa. Ou talvez trouxesse o atuário e o consultor de investimentos para a mesa, é o que eu falei no começo. Vamos discutir juntos aqui. Por que que você, que fez o ALM, considerou isso? Que eu não vou ter mais, por exemplo, repasse nenhum para frente. Isso deve estar escrito na avaliação atuarial. Senão, o cara que fez o ALM tirou isso da cabeça dele. Se eu não tiver um conversando com o outro, não faz sentido. Porque aí eu tenho que ver aqui do lado do atuário. Por isso que eu disse para vocês no começo, que muitas vezes a gente fala direto com o atuário, às vezes para entender. Se a gente percebe que tem um fluxo muito estranho, que é muito ruim, ou que é muito bom, ou que tem algo que a gente vai conversar. Explica o que é isso aqui. Porque senão eu faço um ALM que não serve. Eu entrego um ALM e você vai dizer o seguinte, esse ALM não condiz com a minha realidade. Talvez eu não usei o fluxo correto, o atuário mudou a avaliação, eu não sabia, então a gente precisa trazer. Mas, aparentemente, aí, é um estudo que ele não está conversando com a parte atuarial. Tá. Então, assim, de fato. E aqui envolve muita projeção. Envolve muita expectativa. É estranho você considerar, baseado em quê, eu não vou ter mais repasse. Talvez aí valha avaliar e fazer de novo, né? Seguindo aqui, inciso 4º. No que se refere aos parâmetros de rentabilidade, aqui a gente está falando de meta atuarial, buscar a compatibilidade da meta de rentabilidade com o perfil da carteira de investimentos, do RPPS, a partir de estratégias de alocação definidas na forma do inciso 2º, do caput, tendo por base cenários macroeconômicos e financeiros e os fluxos atuariais com as projeções de receita e despesas da RPPS. Ou seja, quando eu vou definir uma meta de rentabilidade, na prática, isso não é cobrado, tá? Mas na prática a gente deveria ser cobrado o seguinte, eu tenho uma meta atuarial, que a própria portaria diz que eu olho lá a duração do passivo e olho lá a tabela, mas eu tenho que ter uma meta de rentabilidade, que não necessariamente vai ser a meta atuarial. Não, e tem que adotar. Lá nessa parte aqui, inclusive, que a gente fala da definição da meta atuarial, antes da 1467, inclusive a gente fazia o quê? Eu olhava, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha duas formas de medir e a gente escolhia a menor, né? Isso foi excluído com a 1467, ele diz o seguinte, você olha a duração do passivo, olha lá na portaria e define a meta. A meta é essa. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, eu tenho que olhar para a minha realidade. Você concorda comigo que nesse exemplo que eu dei para vocês há pouco, um RPPS que é deficitário financeiramente, eu consigo enxergar e ver que o patrimônio dele vai zerar daqui a pouco. Faz sentido eu dizer para ele que ele vai buscar IPCA mais 5,5 ou IPCA mais 6? Hoje até pode fazer, porque a Selic entrega isso. Mas no cenário de juro baixo não faz. Eu teria que fazer o quê? Essa meta atuarial, ela não conversa com a minha realidade. O que eu vou buscar de rentabilidade é Selic. Imagina um cenário de Selic a 8%, a minha meta é 12%. Num cenário desse em que eu sou deficitário financeiramente, esquece o 12%. Eu vou buscar 8%, por quê? Porque eu estou preservando liquidez e não rentabilidade. Então, eu vou ter uma meta atuarial que é 12%, segundo a portaria é aquela lá, mas na prática não é isso que eu vou buscar. Se eu mostrar isso para o tribunal, por exemplo, que eu estou mostrando o quê? Diligência. Eu estou sendo prudente. Buscar uma meta menor. Isso é um problema, porque eu jogo o déficit mais para cima ainda. Mas aí, ponto importante, vou pegar essa sua frase aí. Aí o prefeito vem aqui e diz, pô, não pode. Quando eu olho para a minha gestão técnica aqui, em tese, prefeito, o problema é seu. Eu estou fazendo gestão de pagamento de benefício, estou fazendo gestão política não. A gestão de caixa da prefeitura é sua. A minha aqui é a RPPS. Eu estou falando em tese porque eu sei que na prática não é assim que funciona. Mas assim, você concorda que a realidade é essa? Se eu vou buscar isso aqui, é isso que eu preciso. E é isso que a portaria diz. A gente acaba não fazendo isso e a gente não é cobrado por essa meta de rentabilidade. Talvez em algum momento a gente seja, porque ela está aí desde 2022. Quando eu vou um pouco mais na frente, eu chego no artigo 115, eu digo assim, a aplicação de recursos do RPPS
deverá observar as necessidades de liquidez do plano de benefícios e a compatibilidade dos fluxos de pagamento dos ativos com os prazos e o montante das obrigações financeiras e atuariais do regime, presentes e futuras. Parágrafo 2º. A rentabilidade e os fluxos projetados deverão estar em consonância com a política de investimentos, considerar eventuais descasamentos de fluxos de ativos e passivos que acarretem risco de reinvestimento dos recursos a taxa de retorno inferiores às da carteira corrente. Por que eu quis trazer esse segundo ponto aqui? Porque eu vou voltar para aquele exemplo que eu dei para vocês de alguns gestores que dizem assim, eu cuido desse dinheiro como se fosse meu. E como eu não sei se eu vou estar aqui daqui a 5 anos, eu prefiro comprar em TNB para daqui a 3 ou daqui a 4, porque a taxa é até maior do que a taxa de 20 anos. Então, se eu tenho uma taxa que 2030 me paga mais do que o 2050, eu prefiro comprar 2030, porque eu consigo enxergar aqui mais perto. Qual é o ponto aqui que eu estou incorrendo em problema de novo? Eu estou considerando uma percepção pessoal minha e não do meu fluxo de ativo e passivo, e eu estou incorrendo num risco gravíssimo de reinvestimento. Daqui a 5 anos, esse dinheiro volta para a conta. Se tudo der certo, a gente tem um Brasil mais organizado, um Brasil melhor, a gente tem uma taxa de juros mais baixa, mais compatível com a nossa realidade, esse dinheiro cai na conta e você não consegue reinvestir a mesma taxa. Só que você só precisava do dinheiro em 2050. Mas você, por um capricho pessoal, achando que está fazendo uma boa gestão e trazendo tranquilidade para você, você prefere comprar de prazo mais curto. Aí você diz o seguinte, mas eu estou justificando por quê? Porque 2030 me paga mais do que 2050. Mas a taxa de 2050 era compatível com a minha meta, era compatível com o meu fluxo atuarial e seria muito mais adequada à minha realidade do que o 2030. O risco de reinvestimento está aqui na portaria. E muitos desconsideram. Muitos desconsideram. Mas você concorda comigo que, imagina o seguinte, vamos fazer um... E se você não comprar título público, você terá? Uhum. Vai. Compatível com a minha meta de rentabilidade. Sim, eu vou ter, exatamente. Eu estou abrindo mão, o que eu estou fazendo nessa hora? Se eu compro 2050 ao invés de comprar 2030. Lá em 2050 eu vou ganhar meio ponto percentual a menos. Eu estou garantindo que eu vou ter uma rentabilidade de 7,30 por 25 anos. Talvez eu estou ganhando meio por cento a mais por 2030 e aí eu vou incorrer em risco de reinvestimento. Você pode dizer, mas pode ser que em 2030 o título esteja pagando 8,5. Provavelmente o Brasil já quebrou nessa hora aí. Mas se eu tiver um cenário desse, eu não sei. O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando num cenário de incerteza. Eu estou comprando 2050 porque o meu fluxo é compatível e eu estou garantindo uma taxa por um prazo mais longo. Aí vamos lá. Esse é o ponto, inclusive, que ele falou ali. Se eu daqui a pouco tiver um título, vamos lá. Eu não quero comprar de 7,30, um exemplo. Não quero comprar 7,30 porque talvez daqui até o final do prazo, a minha meta atuarial será superior a 7,30. Ok. Você vai comprar o quê? Não sei. Então, você não sabe se vai dar certo ou não. O que eu estou fazendo hoje? Nós estamos falando aqui de futurologia. Não sei o que vai acontecer lá na frente. O que eu estou falando é, no cenário atual, eu tenho uma necessidade de pagamentos, uma meta atuarial projetada
e uma rentabilidade que é compatível com isso. O que eu estou fazendo? Eu estou adequando a minha carteira à minha realidade atuarial. Por que eu não compro 100% da minha carteira em título público e marco lá na frente? Porque eu tenho eventos inesperados. Eu preciso preservar alguma liquidez, porque se eu, por exemplo, parar de ter repasse, eu preciso pagar a folha. Se eu tiver com o dinheiro todo parado, travado lá na frente, eu não vou conseguir pagar a folha. Preciso contar com eventos inesperados. Por isso que eu não vou comprar 100%. Se eu disser para vocês assim, você comprou, você tem uma taxa média hoje, eu compro título público há bastante tempo. A minha taxa média da minha carteira de título público é IPCA mais 6,5. Porque eu comecei a comprar quando era IPCA mais 5. E hoje eu compro a 7,5. Minha taxa é IPCA mais 6, 6,5 que seja. Daqui a pouco a meta atuarial é 6,80. Minha carteira paga 6,5, eu tenho uma meta de 6,80. Tenho um problema. Minha carteira não paga mais a meta atuarial. Será que é um problema? Eu ter 30%, 40%, 50% da minha carteira pagando 99% da meta atuarial sem volatilidade, marcada na curva lá na frente. Isso é um problema? Não, está certo, é o meu vizinho que não comprou título público, a meta é 6,80 e ele está com 30% em bolsa, 10% no exterior e está correndo e rezando todo dia porque o mercado, para poder ele conseguir o resultado. Será que eu tenho uma meta, eu tenho uma carteira próxima da meta atuarial, é ruim para mim? Eu acho que não. Se eu tiver 30%, 40% da minha carteira, que entrega 95% da minha meta atuarial, sem volatilidade, com risco de crédito menor possível, eu acho que considero que seja uma má decisão. Principalmente que a gente está dizendo que eu estou fazendo isso hoje e eu vou ter um problema de não bater meta daqui a 5, 6, 7, 10 anos. Eu posso ser cobrado por isso? Não. Porque quando eu tomei a decisão hoje, a decisão foi rastreável, foi bem definida, foi fundamentada e seguiu um fluxo. Por que eu vou ser cobrado por isso? 10 anos depois, tomando decisão que era tecnicamente justificável, eu não vejo problema nenhum nisso. Né? Talvez, talvez. Ponto aqui, eu não sei se conseguiram ouvir, assim, talvez esse modelo, essa metodologia de definição da meta atuarial, se ela continuar subindo, ela não pode ser revista daqui a pouco a gente mudar a forma. Possivelmente. Possivelmente. Até porque se a gente começar de fato, eu vou precisar para buscar meta, eu vou precisar incorrer em níveis de risco cada vez maiores. Talvez isso mude. Né? Eu até acho que sim. Porque aí você, de fato, o Ministério, que não é o perfil do Ministério da Previdência, estaria meio que, entre aspas, aqui, empurrando a gente para tomar mais risco. Está dizendo, ó, tua meta está subindo, corre atrás dela, você precisa entregar essa meta, então eu vou jogar. Sim, o primeiro princípio é a segurança, exatamente, isso mesmo. Então, vamos avançar aqui que o nosso tempo está passando. Resolução, artigo 6º. Agora eu mudei da portaria para 5272. As aplicações e a continuidade dos investimentos, prestem atenção no detalhe, a sutileza. As aplicações e a continuidade. Então, se você não estiver fazendo nada, só estou dando continuidade ao que eu estava, eu preciso seguir a portaria, mesmo assim. Dos investimentos nos ativos de que trata o artigo 3º, que é o que fala do que são os ativos, né, deverão observar a compatibilidade dos ativos investidos com prazo, montante e taxa das obrigações atuariais presentes e futuras do RPPS. Para garantir essa compatibilidade, a gente tem que manter procedimentos e controles internos formalizados para a gestão do risco de liquidez. Não posso aplicar o dinheiro lá para o futuro se eu preciso dele no curto prazo, no prazo mais curto. E o segundo, realizar o acompanhamento dos fluxos de pagamento dos ativos, assegurando o cumprimento dos prazos e dos montantes das obrigações do regime. O que a resolução está trazendo para a gente aí? Que a gente deverá atestar a compatibilidade dos ativos com os passivos.
Pode ser outra metodologia, mas hoje o que a gente tem é um ALM, certo? Preciso atestar. O debate deixou apenas de ser, eu posso investir nisso? Posso ir para lá? Eu posso vir para cá? Eu posso fazer isso? E passou a ser, faz sentido investir nisso diante do meu passivo? A minha realidade permite eu tomar mais risco? Ao invés de eu comprar CDI, eu comprar IMAB, eu comprar um FIP, isso é compatível com a minha realidade? Esse é o ponto. A governança, o LM fortalece a governança do processo. Eu fico mais seguro. Esse é a cartilha que eu falei para vocês. Não sei se todos viram, foi publicada segunda-feira. Está aí, o QR Code, inclusive, vai levar vocês para lá. Eu deixei aqui, acho que depois vocês, enfim, vai ficar disponível a apresentação, mas, entre aspas aí, a apresentação da cartilha diz que o presente documento aborda as diretrizes para investimentos e, primordialmente, as diligências necessárias às alterações normativas introduzidas pela resolução. Não estou falando de resultado. Estou falando de diligência no processo decisório, certo? Alguns recortes. Não vou ler tudo aqui para a gente não perder muito tempo. No item 3 dessa cartilha, ela tem 40 e poucas páginas, não é muito extensa não. Cuidados nos investimentos RPPS. A seleção das alternativas de investimentos disponíveis no mercado exige uma análise criteriosa que busque otimizar a relação entre o risco assumido e a necessidade de cumprimento dos pagamentos dos compromissos previdenciários. Outro ponto, no mesmo item. No que tange à liquidez, a gestão deve contemplar as obrigações de curto, médio e longo prazo, alinhando os fluxos de resgate às projeções do desembolso da entidade. Alinhamento de ativo e passivo. De novo, esse é o cuidado nos investimentos da RPPS. Item 4, novidades trazidas pela resolução. Em suma, para o controle externo e para os gestores, é o tribunal que está dizendo isso, a norma reforça que a solvência necessária para o pagamento de benefícios futuros depende de uma gestão técnica, digitalmente rastreável e indissociavelmente vinculada ao equilíbrio atuarial. Indissociavelmente é pesado, né? Os investimentos, indissociavelmente, precisam estar vinculados ao equilíbrio atuarial. É atuar em investimento andando junto. 7.4, gestão. Tais dispositivos da resolução demandam não apenas o cumprimento legal normativo, mas o monitoramento proativo de riscos, necessidade de decisões fundamentadas, de modo a assegurar que as reservas dos regimes sejam, ao longo do tempo, compatíveis com as obrigações atuariais. Pessoal, se o tribunal não estiver falando que vocês têm que ter uma gestão de ativo e passivo alinhada, eu não sei o que ele está falando aqui. Eu só consigo enxergar isso. Isso aqui é o ponto que o tribunal está dizendo para vocês numa orientação escrita, publicada antes de ontem. Esse é o ponto, certo? Quinta parte, o LM como ferramenta de gestão, casos reais e distintos. Aqui é o fluxo de um RPPS que, coincidentemente ou não, é o exemplo que eu estava dando para vocês agora há pouco. A RPPS está deficitário financeiramente. Quando a gente olha para esse fluxo aí, o que a gente está vendo? Que em 2029 o patrimônio é zero. Então esse estudo foi feito em 2025 e que a gente percebeu que é o seguinte, em 2025 eu tinha um patrimônio, aqui na última coluna, de 494 milhões, ele vira 434, 257 zero. Ou seja, eu só consigo enxergar 4 anos na frente. O patrimônio zerou. Por que ele zerou? Porque as minhas receitas, a primeira coluna, eu estou falando aqui de receita de 385 milhões, despesa de 600. Falta 200 milhões. Eu consumo da minha, retorno dos investimentos é 40, eu diminuo 180 milhões do meu patrimônio nesse ano. Então, o patrimônio vem a zero daqui a pouco. Faz sentido eu buscar meta atuarial de investimento para um RPPS desse? Não, eu preciso preservar a liquidez. Se o CDI hoje me paga 14, ótimo. Se ele me pagasse 2, eu ia ficar no CDI. Porque o que eu estou preservando aqui, eu existo para quê? Para pagar benefício. O dinheiro tem que estar disponível para pagar benefício. Ah, mas daqui a 4 anos acaba o dinheiro. Aí o problema passa a ser da prefeitura, não mais meu. Mas meu papel aqui é pagar benefício. A realidade é essa. O que aconteceu com esse RPPS? O patrimônio, aqui é um gráfico começando em 2024. Ele, de fato, tinha esse comportamento. Esse estudo foi feito no final de 2025. Em 2025, o patrimônio começou a subir. Quando a gente fez esse ALM, isso chamou a atenção. E eu disse, tem alguma coisa errada. Por que eu estou dizendo que o meu patrimônio vem a zero e o meu patrimônio está subindo? Aí, quando a gente viu isso, pessoal, é porque a gente tinha feito um concurso e o prefeito chamou 1.000 e tantos servidores. A gente voltou a capitalizar. Então, assim, estava respirando por aparelhos e
voltou a... Depois disso aqui já foi feito um novo, isso foi no final do ano passado. A gente está esperando a avaliação atuarial para a gente fazer de novo. O que eu disse para eles quando a gente foi apresentar isso aqui, quando eu apresentei para eles? Vocês já têm a avaliação atuarial pós-posse dos novos concursados? Disseram não. Como a gente está no final do ano, a gente vai esperar de fevereiro mesmo. A atuário disse que entrega para a gente em fevereiro, março. A gente vai aguardar, não precisa fazer um agora. A gente está esperando. Feito isso, a gente faz um novo ALM. Provavelmente a realidade aí mudou. Enquanto a realidade não mudava, a realidade era essa daqui de cima, o que a gente fez? Liquidez. Esquece o resto. Agora a gente já mudou um pouco. O patrimônio, já, a realidade é outra. Segundo caso, eu tenho um RPPS que tem um patrimônio de 9 bi 300. Aqui está até a sigla do RPPS, é o RPPS do Estado do Espírito Santo. 9 bi 300. Ele tem 56% da carteira já em títulos públicos, com a taxa média de IPCA mais 6,21. E ele tem mais 44% a ser otimizado pelo LM. O que a gente deduziu aqui? Óbvio que eu estou fazendo só recortes pontuais. O estudo disse para a gente que para esse RPPS, ao longo do tempo, ele ter dinheiro, considerando os 9 bi 300 que ele tinha, ele ter dinheiro para pagar todo mundo, ele precisa rentabilizar uma taxa de IPCA mais 3,14. Muito boa, né? É uma situação atuarial muito confortável. Se eu preciso de 3,14 e com a metade do meu patrimônio eu já tenho 6,21, significa dizer que com essa outra metade, eu não preciso de retorno nenhum. Se meu retorno for zero, eu tenho dinheiro suficiente para pagar todo mundo. Óbvio que a gente não vai deixar o dinheiro na conta corrente por causa disso, né? Precisa aplicar esse dinheiro. Então, o que a gente fez aqui? O ALM apontou que eu tinha 56%, a otimização da carteira, aqui no Markowitz, ele disse que eu podia ir a 80%. Provavelmente esse 80% aqui seria 100%. Só que como a gente considerou o máximo da política de investimentos dele, que dizia que ele ia a máximo 80%, o ALM parou em 80%. Então, 80% título público. Eu vou parar em título público só para a gente pegar o gancho, mas a carteira traz os outros índices. Se eu posso ter 80% em título público, como é que eu vou construir essa minha carteira de título público? Eu tenho toda a minha necessidade, o valor presente dos meus fluxos atuariais, eu tenho 4 bi aqui para pagar ao longo dos anos, sendo que 0,46 é em 2039. Ou seja, esse RPPS de hoje a 2039, ele não precisa de nada de liquidez. Zero. Não precisa ter dinheiro disponível. Então, eu tenho um horizonte já bem confortável aqui. A partir de 2039, eu preciso começar a pagar benefício. Aí eu tenho uma concentração maior entre 40 e 44, depois entre 45 e 49, aqui a gente faz os recortes de 5 em 5 anos. Por que a gente escolhe esses recortes de 5 em 5 anos? Para casar com o prazo das NTNBs. Então, eu compro, o que eu estou dizendo na prática aqui é o seguinte, eu preciso de dinheiro em 2040, entre 40 e 44, eu vou comprar um NTNB 2040, a NTNB vence, eu deixo esse dinheiro em liquidez e pago os benefícios. Quando chegar em 2045, que eu tenho uma nova leva de pagamento de benefício, vence outra NTNB, eu deixo em liquidez e pago os benefícios. O que eu estou fazendo na prática aqui em janelas temporais de 5 anos? Adequando a minha carteira de título público à minha necessidade de pagamento. Então, estou conhecendo o meu perfil atuarial de pagamento de benefício e estou adequando a minha carteira de título público. Os 80% aqui, eles estão distribuídos proporcionalmente a esse 100% aqui. Ou seja, eu estou adequando à medida que meu título vence, eu pago benefício. Meu título vence, eu pago benefício. Título vence, eu pago benefício. Assim eu vou fazendo. Estou adequando ativo e passivo aqui. Pode ir. Isso. Considerando o nosso cenário aqui, ela perguntou se tem título vencendo agora em agosto, esse título venceu, o dinheiro caiu na conta, o que eu de fato preciso olhar? O meu fluxo de pagamento. Eu preciso adequar. Claro que, vamos lá, eu tenho, hipoteticamente, 2, 3, 4, 5% da minha carteira venceu. Eu vou adequar isso ao meu passivo? O meu passivo eu estou considerando patrimônio de 100%. Se é um percentual pequeno, mas o ideal é que eu tenha uma carteira, esse recurso esteja dentro de uma análise de ativo maior para adequar o meu passivo. Como é que é o meu pagamento de benefício? Como é que eu vou alocar esse recurso? A ideia é essa. Tá? Alguém?
Não, aí a gente está falando de título direto. Falando de fundo, você está falando de fundo de vértice. Título direto. Primeiro que eu não tenho um fundo de vértice 2060, por exemplo, 2055. Eu nem tenho um fundo de vértice que vá até lá. E o fundo de vértice, qual a desvantagem aí? Eu tenho a taxa de administração, embora seja muito baixa, eu tenho a marcação a mercado. Então, aqui não. Aqui eu eliminei a marcação a mercado, eu consigo marcar na curva e levar até o vencimento. Sim. O que eu fiz aqui? Então, depois que eu trouxe toda essa minha adequação da carteira atual que eu tenho de título público com o que o ALM me sugeriu, eu vou fazer a adequação da minha carteira aos títulos. Vitor, mas eu comprei título, por exemplo, 2030, e eu não preciso, porque eu só preciso a partir de 2039. O que eu faço com isso? Eu vendo? Não. A gente precisa ser razoável de que se eu comprei o título e marquei na curva, eu vou carregar ele até o vencimento. Então, justamente por isso que a gente não vai ser tão engessado, eu vou comprar 100% do meu patrimônio. Vou dar uma flexibilidade, porque eu preciso adequar as mudanças de cenário. Tá? O que a gente faz aqui? Depois dessa análise, a gente faz uma análise estocástica de solvência do RPPS. A maioria dos ALMs hoje são determinísticos, então eu defino uma... O que isso quer dizer? Eu defino, por exemplo, o parâmetro de inflação e considero que a inflação será 5% para o resto da vida. Quando eu uso o modelo estocástico, eu considero variáveis e a inflação vai mudar, como é que a minha carteira vai se comportar em cenários diferentes de inflação. Quando a gente roda o nosso ALM, a gente simula 10 carteiras e em cada carteira a gente roda 1000 cenários de inflação. Então, a gente está falando de uma simulação de 10.000 cenários diferentes. Como é que essa carteira se comportaria com cenários de inflação que variam de deflação a lá em cima. Né? Então, é geralmente que a gente estressa aqui o cenário de inflação. Nesse caso do RPPS do Espírito Santo, em todas as carteiras, eu tenho uma razão de solvência muito tranquila. Eu quero dizer que mesmo na carteira mais conservadora, que é o portfólio 1, para cada R$1 que eu tenho de necessidade de pagamento, eu tenho 12,92 de ativo para pagar. Então, mesmo na carteira mais conservadora, eu tenho uma situação muito tranquila. Por isso que, inclusive, lá a gente fez um processo de compra de vida. Eu tenho dinheiro demais aqui. O dinheiro está sobrando, literalmente. Olhando do ponto de vista atuarial, tem dinheiro sobrando. Não precisa ter dinheiro sobrando se eu tenho um fundo financeiro que é um buraco negro. Eu preciso usar um pouco disso e comprar a vida. Então, um outro fluxo, né? Um outro processo, mas só para ilustrar. E aqui o último exemplo que eu trouxe para vocês, que é assim, esse RPPS aqui é o de João Pessoa, na Paraíba. Foi um dos primeiros clientes nossos, está com a gente lá há 15 anos. A gente faz o LM há muitos anos e a gente faz uma adequação, todo ano a gente revisa e faz os ajustes. Se vocês olharem aqui, isso aqui é um e-mail, eu fiz questão de deixar aqui um recorte. A carteira atual é essa. O que o ALM sugere é isso. A diferença entre a carteira e o ALM é bem pequenininho. O que vocês veem de maior distorção é 2026, que atualmente tem 3,82, o ALM sugere que ele nem precisa. Vai vencer agora. O resto a gente tem os percentuais muito baixos. Ou seja, a carteira é super ajustada ao ALM. Tem 55% título público, super adequada à necessidade do passivo. E os outros 45% estão alocados em outros ativos. A carteira de título público é essa. Para a gente fechar, comitê como protagonista da gestão de investimentos. Estou falando muito para vocês aqui, quando a gente fala de ALM, o colega ali falou, deu um exemplo de um ALM que ele achou que não funcionou. Estou dando um exemplo de ALM nosso aqui para vocês. Mas quem vai definir a gestão desses investimentos, nem é o atuário dele lá, o consultor, nem é a gente, são vocês. Vocês precisam entender que o papel é de vocês, de fazer isso. Se eu faço um ALM super robusto, bonito, análise de solvência, coisa mais linda do mundo, e você guarda na gaveta, de nada ele serviu. A construção do ALM precisa ser conjunta com vocês. Eu preciso saber perfil de risco, eu preciso saber o que vocês pensam. Se eu tenho uma análise, por exemplo, de que o Brasil agora é a bola da vez, vai bombar, e o comitê de vocês acha que o Brasil vai para o buraco, não faz sentido eu fazer um ALM apontando para lá se vocês estão olhando para cá. A gente precisa adequar essa realidade, usar premissas que sejam aplicáveis a vocês. Não adianta eu dizer para vocês que você não vai ter nunca mais repasse patronal, se a realidade de vocês não é essa. Então, eu preciso conversar com isso. O comitê tem que ser o protagonista nessa construção. O ponto não é apenas ter o ALM, é saber usar. É uma ferramenta de gestão de risco. O ALM é uma ferramenta de gestão de risco. As pessoas precisam entender isso. Principalmente gestão de risco de liquidez. Preciso adequar a minha necessidade de pagamentos aqui à minha carteira. Reflexões para vocês, para a gente fechar. O LM do seu RPPS é ferramenta de gestão ou é um documento de arquivo?
Primeiro ponto. Eu tenho a ALM. Você tem a ALM no seu RPP? Tenho. Há muitos anos que a gente tem a ALM lá. Está conversando com a carteira? Está adequada? Não. Então, documento de arquivo. Quando o comitê decide, ele consulta o ALM ou só o hábito? Está todo mundo falando que o CDI bate meta. Vou comprar CDI. É o hábito, é o que eu estou ouvindo. A bolsa vai subir, a bolsa está barata, eu vou olhar para a bolsa. Isso é hábito ou está adequado à minha realidade? O ALM entra na discussão da política de investimentos ou entra apenas na prestação de contas? Eu preciso entregar para a gestão, eu preciso mandar lá para o Tribunal de Contas, eu só tenho para isso. Ou não, né? Eu uso isso de fato como ferramenta de gestão. Se o ALM aponta uma direção e a prática segue outra, quem está mandando no RPPS? A técnica ou a inércia? Estou ali, deixar a vida me levar. Eu vou ver para onde eu vou. Está todo mundo olhando para cá, eu vou também. Isso me dá conforto. Né? Comportamento de manada. Está todo mundo falando que a bolsa está barata, estou vendo todo mundo no Congresso falando que vai comprar a bolsa, eu vou comprar também. Então a gente tem esse cuidado e essa percepção. Tá? Para a gente encerrar, vocês precisam entender, de fato, que o ALM ele é uma ferramenta. O ALM não tem resposta absoluta, ele não é o dono da verdade. A gente utiliza aqui, pessoal, na construção disso aqui, muita estatística, muita média, e a gente sabe, tem aquele, que é bem clichê, mas é verdade, se eu estiver com a cabeça no congelador e os pés no forno, na média eu estou super bem. Mas eu já morri. Eu tenho muita média, eu uso projeção, eu considero cenário econômico, eu considero minha carteira de investimentos, eu considero projeção de rentabilidade. Isso precisa estar conversado. Você precisa entender as premissas que a gente usa para a gente conseguir construir isso junto. O nosso RPPS aqui tem trauma de FIP. Eu não quero ouvir falar de FIP. Faz sentido eu, como consultor, construir um RPPS e sugerir para vocês comprar FIP? Não vai ser usado. Então, a gente precisa conversar antes, a gente precisa construir, a gente precisa dizer, lá no ALM, eu apertar um parafuso lá e dizer o seguinte, 0 FIP. Está fora. Faz sentido eu construir para você dizendo que você não vai ter repasse nunca mais na vida? Se não é a realidade de você, não faz sentido. Isso está mal adequado para a realidade. Então, o ponto-chave é, vocês precisam entender que o Comitê de Investimentos ele é o protagonista da construção, da definição das premissas, da elaboração do ALM e da execução do ALM. Porque se eu tiver o estudo no final feito, entregue, apresentado, você recebeu, gostei, guardou na gaveta e nunca mais olhou, ele vai ser mais uma política de investimentos que vocês vão ter lá, que serve só, unicamente para cumprir tabela. Tá? Então, reflitam aí sobre essa construção, essa elaboração e sobre o papel de vocês que no final do dia, o nosso receio do tribunal cobrar, ele não vai cobrar a Lema, não. Ele vai cobrar vocês. Tá? Obrigado, pessoal. Não sei se alguém mais tem Foi na hora, hein? Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer colocar algum ponto? Sabe, gente, ouvindo a palestra, então eu vou falar aqui um pouquinho, deixa até uma reflexão. Hoje, nos RPPS, a gente tem muitas ferramentas de gestão. E que, infelizmente, muitas vezes, são deixadas, como o Vitor falou, na gaveta. A gente tem a LM, a gente tem política de investimento, a gente tem estudo atuarial, a gente tem o pró-gestão. E aí? Estamos usando? Ou a gente apenas faz porque é obrigatório? O que faz com que não usemos as ferramentas? É falta de conhecimento? É gestão? É estrutura organizacional? Porque muitas vezes nós não conseguimos fazer gestão porque estamos sobrecarregados, né? Mas é algo que a gente precisa, sim, levar para os RPPS e conversar. Chamar o comitê de investimento, os conselhos, e começar a ver isso, porque as ferramentas existem, são ótimas, são excelentes ferramentas, né? E o que está faltando? E, assim, eu vejo isso pelo RPPS, que eu estava também, né? Lógico, tem RPPS que estão muito à frente da gente, com certeza, mas tem muitos RPPS que ainda carecem muito.
E, assim, o conhecimento, né? A gente precisa desse conhecimento. Entender cada ferramenta, né, Vitor? Porque as ferramentas estão aí. Mas a gente recebe, muitas vezes, e não consegue entender. Outro dia eu fui visitar um instituto que me pediu uma ajuda. Eu falei, mas você tem as ferramentas, você tem os dados. Não, eu não tenho. Não, você tem. Pega lá seu estudo atuarial que eu vou te mostrar que está aqui. Então, assim, você percebe que, infelizmente, a pessoa faz tanta coisa dentro da RPPS e não dá tempo. Então, assim, uma reflexão para nós, né? Tirar um tempo, começar a ver isso, onde está o problema realmente, né? E será que a gente consegue resolver isso? Né? Mas ter essa boa vontade, né? Essa vontade de resolver, né? E isso eu não falo só para vocês, falo para mim também, né? Para todos nós. Mas eu acho que vale a reflexão para a gente pensar sobre isso. Gente, foi um prazer estar com vocês e prazer maior ainda ter o Vitor aqui, que foi excelente a palestra. Meus parabéns. A APPREM oferece um mimo. Muito obrigada. Foi ótima a apresentação. Obrigada a todos vocês. E reforço que agora a gente tem um coquetel oferecido pela APPREM para todos nós até às 20h. Ah, é uma brincadeira. Gente, fiquem à vontade. Obrigada.